Com o avanço da civilização e da tecnologia, é natural que nós, seres humanos, sonhadores por natureza, tentem prever o futuro e tenham uma ideia idealizada e lúdica de o que um futuro seria, como por exemplo, sei lá, carros voadores, uma invenção que está no nosso imaginário há muito tempo, mas que se a gente parar para pensar, nem é tão prática assim. Sendo que entre todos esses conceitos e ideias para um futuro grandioso e altamente tecnológico, está acima de todos, que é o famigerado robô. Esse construto sem sentimento, criado para executar ações da maneira mais eficiente possível. Eu acho que o fascínio que as pessoas veem em robôs é um pouco o conceito de brincar de Deus, de conseguir construir algo do zero e fazer essa coisa existir. E depois que ela existe, fazer ela ficar o máximo possível parecida conosco, assim como Deus fez, né? Deus nos criou com semelhança a ele. Pelo menos esse é o lado lúdico da coisa, mas também tem o certo fascínio perturbador de dar emoção, sentimento a algo que supostamente não deveria. E brincar com esse tipo de coisa dá margem para muitas histórias serem criadas. E existem várias maneiras de representar isso, como por exemplo, quando o robô ganha uma certa consciência e age de maneira independente, colocando os valores talvez da empresa ou talvez da diretriz principal acima de qualquer figura humana, como por exemplo em 2001 Odisseia no Espaço ou o primeiro Alien, mas também é capaz de representar robôs de uma maneira um pouco mais fofa, que nem um Wall-E, colocando um mero robô compactador de lixo, fazendo que ele tenha interações com um produto deixado pelos humanos, né, com as coisas que a gente produziu, e isso começa a dar sentimentos e emoções para ele, fazendo que ele busque isso com uma outra robô. Porém, existe um robô específico que para mim é uma das representações mais fora da caixa que existe desse conceito tão amplamente utilizado na ficção. E é claro que eu estou falando de Brawl 1589 de Pluto. E antes de seguirmos, é bom avisar que esse vídeo aqui conterá spoilers sobre Pluto, então esteja avisado. Primeiramente, a gente tem que entender o porquê robôs são tratados de uma determinada forma na ficção de uma maneira geral. E essa influência de tratar robôs como geralmente servos, seguindo diretrizes, e que o fato deles burlarem isso aplica o fator perturbador a isso tudo, é culpa de um escritor lendário conhecido como Isaac Asimov, o autor que popularizou o termo robô, que significa do russo literalmente escravo ou servo. Ele não criou o termo, mas ele popularizou. E se você não tá reconhecendo esse nome, eu acho que você conhece o filme lá do Will Smith, Eu, Robô. Esse filme é uma adaptação bem cansada de um livro do Asimov de mesmo nome, chamado Eu, Robô. E nesse livro temos a introdução das famosas 3 leis da robótica, princípios que meio que regem o universo de Asimov e pela qual muitas obras de ficção foram formadas. Sendo a primeira lei, um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra mal por inação, ou seja, ele não pode ver um humano ferido e não fazer nada, ele sempre tem que ajudar. A segunda lei, um robô deve obedecer ordens humanas, exceto se conflitarem com a primeira lei, ou seja, se alguém mandar um robô executar alguém que foi condenado à morte, ele não pode fazer. Robôs têm que servir humanos, não feri-los de maneira alguma. E terceiro, um robô deve proteger sua existência desde que não conflite com as leis anteriores, deixando claro como funciona a hierarquia de existência no universo de Asimov e no universo da maioria das obras que tratam sobre robótica na ficção. O robô sempre é o servo, sempre está abaixo. Inclusive, se você achou interessante esse autor e a maneira como ele rege o seu universo, eu recomendo você ler Sonhos de um Robô. É um livro fantástico, caça aí na internet, compre ou escute um audiobook. Se você se interessa pelo assunto, é uma obra maravilhosa. Obviamente, com esse tipo de universo, não é preciso muito dizer que existe muito combustível para muitas tramas serem abordadas. E Pluto de Naoki Urasawa é uma das muitas obras que tem uma influência direta na obra de Asimov. Para você que não sabe, a obra Pluto, na verdade, é um remake de um arco de Astro Boy criado pelo lendário Osamu Tezuka, conhecido como o Deus do mangá, cujo nome desse arco é o maior robô da Terra, o robô mais poderoso
poderoso da Terra, que retrata exatamente a luta do Astro Boy contra o robô mais poderoso de todos, que é o Pluto. É interessante saber como essa obra foi concebida, porque de vez em quando lá no Japão acontecem certas cerimônias para honrar mangakas lendários, e geralmente os mangakas da indústria homenageiam esse mangaka com um desenho no estilo dele, blá 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 blá. Mas o Urasawa é tão fã do Osamu Tezuka que ele considerou que só um desenho não seria o suficiente, então ele conversou com o filho do Osamu Tezuka para criar uma obra inteira inspirada no trabalho do Tezuka. E obviamente que essa obra ter sido criada por Naoki Urasawa, né, o pai do mistério, é claro que Pluto, por mais que se inspire em uma obra infantil, que é Astro Boy, a sua versão é muito mais adulta, muito mais sombria e eu diria extremamente atual. E a sinopse já é cativante por si só. Em um mundo evoluído tecnologicamente, onde os robôs são meio que regidos pelas mesmas leis de Asimov, onde a construção deles e a existência deles é justificada pela troca de contingente de guerra, né? Os países queriam guerrear, mas não queriam mais sacrificar humanos, então começaram a produzir robôs em massa para lutar as guerras por eles, demonstrando facilmente essa hierarquia de existência. E a trama em questão gira em torno do nosso protagonista, Gesiste, que eu já fiz um vídeo sobre, conhecido como um dos 7 robôs mais avançados da Terra, que foram meio que responsáveis pela guerra ter acabado, de tão fodas que eles são. Esse cara trabalha como um detetive policial que está investigando assassinatos de robôs e de humanos, aparentemente sendo todos conectados e tendo uma espécie de simbolismo, um bagulho meio serial killer, meio zodíaco da vida. E no caminho dessa investigação, Gesiste em determinado momento vai até Brown para encontrar com ele e ver se ele tem alguma informação que pode auxiliar no caso. Antes de mais nada, é importante saber que o personagem que a gente está prestes a conhecer foi inspirado em um personagem que já existia lá na saga do Astro Boy, conhecido como Blue Knight, ou Cavaleiro Azul, que era meio que um robô rebelde que lutava pelos direitos dos robôs e culpava a humanidade de tudo de ruim que tinha acontecido na sua vida. E vocês com certeza vão perceber algumas semelhanças entre os personagens, mas eu diria que o Brawl é muito mais complexo. A introdução desse personagem pra mim é uma das mais marcantes da história dos animes e mangás. É algo que realmente retrata ele de uma maneira devida, porque o Brawl ele é aquele tipo de personagem que aparece muito pouco, mas desse pouco tempo já consegue tornar ele icônico. Na minha opinião, a maior inspiração do Urasawa para retratar esse personagem foi o Hannibal em Silêncio dos Inocentes. Porque Brawl, assim como o Hannibal, aparece muito pouco. Pra você que não sabe, o Hannibal do Anthony Hopkins nesse filme só aparece por 16 minutos em tela. E mesmo assim, ele é um dos maiores vilões de ficção e a gente fala desse filme até hoje. Mas o que faz a introdução desse personagem ser tão icônica? Como eu disse, em determinado momento, Gesiste vai até Brown para auxiliar na sua investigação. E a gente vê ele entrando numa espécie de prisão maquiada, assim, de robôs, de inteligência artificial. Então a gente vê essa ambientação bem opressora, né? Com ele descendo vários andares, indo para um lugar extremamente vigiado, bizarro. E quando ele tá prestes a ver Brawl, o carcereiro-chefe diz ali que ele já matou 4 robôs desde que esteve aqui. E então chega o momento dele ser introduzido. Com a gente vendo esse remendo de robô completamente fudido, com uma lança enfiada no seu peito, ele não consegue se mover, ele não consegue fazer nada, ele só consegue falar e isso já é o suficiente. Brawl 1589 é conhecido como o único robô que matou um ser humano e por isso ele é tratado aqui como o pior prisioneiro da história. Afinal, ele quebrou a primeira lei da robótica, ele quebrou a primeira regra de existência de um construto como ele. E quando o Gesiste aparece já suspeitando que os assassinatos que estão acontecendo por um robô e ele quer saber o que faz um robô matar os outros, como que robôs têm esse tipo de sentimento, né? Se eles são construtos sem sentimento, Brown já pergunta pra ele: é isso que você quer saber, né? O que eu tava pensando 8 anos atrás quando eu fiz o que eu fiz? E ele diz: os humanos, os cientistas, eles já analisaram profundamente a minha IA, mas eles não acharam nada de errado. Nenhum único defeito. Humanos são criaturas tão consumidas pelo próprio medo que se eles estão tão assustados assim de mim, eles podiam simplesmente tirar essa lança do meu peito e eu ia morrer, simples assim, mas eles não conseguem nem fazer isso, mostrando exatamente a grandeza conceitual desse personagem. Ele é, em essência, algo que não deveria existir e como você lida com isso. E a gente entende que toda essa facilidade
realidade, essa prisão bizarra que a gente viu lá no começo, foi construída por causa do Brawl, porque os seres humanos não queriam mover ele, então eles fizeram uma prisão em volta dele. Olha que bizarro. Inicialmente, o Brawl é representado dessa maneira, como um vilão bizarro nesse universo e que pode ajudar os outros por um preço perverso, como se fosse o diabo acorrentado fornecendo um pacto. Explorando esse conceito muito interessante de que o Brawl é diferente de todos os outros robôs, ele é extremamente inteligente, o que pode seguir por um caminho de que por ele ser tão inteligente, logo ele pode ser mais mal, afinal maldade muitas vezes está atribuída com inteligência, mas maldade, malícia, esse tipo de sentimento é relacionado com a humanidade, com a racionalidade, o que faz com que esse personagem fique no limiar. Ele é mais robô, ele é mais humano, a carcaça que ele se encontra define quem ele é, ou os sentimentos e emoções que ele sente são o que definem ele. E essa humanidade, essa capacidade de sentir emoções e sentimentos tão fortes a ponto de matar um ser humano e quebrar a lei primordial, faz com que ele seja esse personagem com uma extrema noção de mundo. Ele é representado de uma maneira que parece que quando ele quebrou a lei, quando ele virou esse rebelde infinito do mundo que está, ele meio que atingiu um nirvana intelectual. Ele entendeu como o mundo funciona. Sendo um personagem que muitas vezes é retratado como o cara que sabe de tudo, mesmo não tendo como saber de tudo que sabe. Por exemplo, nessa primeira visita, ele consegue auxiliar o Gesichter na investigação dele, falando que o simbolismo do serial killer representava o deus da mitologia romana do submundo, né, que é Pluto, ou Plutão, que é a versão romana de Hades, né, o deus do submundo, deus do inferno. E por boa parte da obra, ele é esse tipo de personagem como se fosse um mestre, um mentor meio deturpado. Ele é um cara que é sempre tratado como muito inteligente, como uma pessoa que tem muita informação, mas ao mesmo tempo é bizarro chegar perto dele. Ele é muito amedrontador. E ele já até descobre que o objetivo desse tal Pluto é matar os 7 robôs mais avançados da humanidade, colocando o Gesichter no caminho certo de investigação. E algo que ajuda mais ainda essa perspectiva de que Brawl se tornou mais humano no momento que matou é quando o Atom, que é o Astro Boy, pergunta pro cientista amigo ali qual que era o defeito na IA do Brawl. E o cientista diz que não havia defeito, ele era perfeito. E Atom se pergunta se ele era perfeito e mesmo assim matou alguém, isso representa o que é um ser humano? Alguém que, entre aspas, é são, que tá com as suas faculdades mentais em dia e mesmo assim é capaz de matar, é capaz de tirar a vida do outro. E com as próximas poucas visitas e pequenas aparições do Brawl, ele vai ganhando cada vez mais complexidade. Como por exemplo, quando o Gesichter se lembra do seu passado e entende que ele também matou sumariamente um ser humano, que foi responsável por matar o seu filhinho robô. Nesse momento, ele volta até Brawl e Brawl ri, perguntando como ele se sente de ter matado o humano, de ser igual a mim, falando que ele sempre soube disso porque ele percebeu desde o início que ele e Gesichter eram iguais. Eles dois carregavam o mesmo fardo, o mesmo olhar, mesmo que isso não seja tão possível, afinal, Brawl nem tem um olhar. E ele pergunta como você se sentiu experienciando o ódio verdadeiro, essa emoção e sentimento cru que consegue te destruir e que não foi feito para pessoas como nós sentirem, né? Robôs, construtos. Como alguém sintético lida com isso? E em outro momento da obra, quando o Atom se fode e o Dr. Tenma lá, ele quer meio que infundir no Atom a personalidade do mundo inteiro nele como forma de ressuscitá-lo, digamos assim, é o único jeito. E o Gesichter vai perguntar pro Brawl se isso procede, se isso funcionaria. E o Brawl responde que demoraria uma eternidade para que as personalidades das 6 bilhões de pessoas do planeta se alinharem com o robô. Ou seja, ele nunca vai acordar. E Gesichter pergunta, o que acordaria ele? E Brawl responde, se você adicionar nesse bolo uma emoção extrema. Esse seria o ingrediente secreto para que todas as personalidades realmente tivessem adesão no cérebro sintético de um robô. Então ele pergunta, essas emoções intensas seria ódio, raiva, tristeza? E ele diz que sim, mas se um robô for suscetível a isso,
que tipo de robô ele será quando ganhar consciência, sempre sendo representado dessa maneira. O cara que tá vendo o mundo pegar fogo e ele só pode ficar sentado, então eu tenho que curtir. E ele diz que esse robô super bizarro, avançado e com emoções iria mentir. E obviamente que ele mentiria para os outros, ele seria capaz disso, mas ele principalmente mentiria para si mesmo. E nesse momento ele fala isso para descrever esse robô, mas ele está se descrevendo. Afinal, ele é um robô dotado de consciência, alguém que transcendeu de alguma maneira depois do ato que cometeu. Brown também mente para si mesmo, colocando mais complexidade nesse personagem. Ele não é só esse vilão bizarro que vê o mundo com escárnio e se sente melhor que os outros. Ele é um ser imprevisível e com camadas que faz com que ele se torne cada vez mais fascinante. Chegando ali no final da obra, depois que o G-Sister morreu, infelizmente, e agora Atom, o Astro Boy, ele assume como protagonista e caminha para a sua luta final contra o Pluto. E antes de ir para a luta e definir o futuro do planeta Terra e da humanidade, ele vai visitar quem? Vai visitar o Brown. E Brown reconhece Atom e depois de uma pequena conversa, ele fala que quer tocá-lo e Atom dá a sua mão para ele. E quando isso acontece, Brown só consegue dizer que Atom é quente. Mesmo sendo um robô, ele parece que está vivo. Parece verdadeiramente que ele se tornou uma criança humana. E ele vê o quão tocante e belo é isso. Brown representava o lado maligno da humanidade, Se ele é alguém relacionado com seres humanos, ele é relacionado no assassinato, na raiva, na vingança, nesses tipos de sentimentos extremos. Mas nessa cena com Atom, ele vê o outro lado da humanidade, Atom, assim como ele, se tornou talvez mais humano do que robô por ser dotado agora de racionalidade, consciência, sentimentos e emoções. E nesse momento ele consegue entender o outro espectro de cinza da humanidade, o nosso lado bom, divertido, milagroso, o lado da vida que vale a pena. Com isso em mente, o verdadeiro vilão final dessa obra é um pequeno ursinho de pelúcia chamado de Dr. Roosevelt, que nada mais é do que um supercomputador, uma super inteligência artificial que moveu todas as peças necessárias, que fez as pessoas criarem Pluto, o grande robô, para fazer com que ele fosse até o núcleo da Terra, conseguisse ativar um vulcão e basicamente matar a humanidade inteira e preservar os robôs. Esse era meio que o objetivo dele. Ele só aparece no fim do anime, mas no mangá ele é introduzido bem antes. E depois que Pluto é derrotado por Atom e a humanidade é salva mais uma vez, a história não acaba aí. A gente vai para uma cena da prisão onde aparentemente Brown conseguiu escapar. Então nós vemos o presidente da Trácia, que é um país proeminente da história de Pluto ali, que ele diz ali para aquele ursinho de pelúcia, Dr. Roosevelt, que ele só cooperou com ele porque ele queria fazer com que a Trácia fosse a nação mais poderosa do mundo. Mas o ursinho responde para ele que mesmo que ele atingisse esse objetivo, ele e a humanidade ainda seriam os escravos dos seres humanos, Essa parada do robô invertendo o papel, colocando agora o humano como servo dele. E repentinamente a porta abre e Brown simplesmente pega esse cara pelo pescoço, aparentemente ele sendo um agente que tá junto lá do Roosevelt e estava junto em toda essa tramóia de condenar a humanidade. O que de certa forma faria sentido, mas pegando no pescoço desse homem, ele percebe que ele é que nem o Atom, ele é quente. Ele sente o batimento de seu coração. E Roosevelt acha aquilo decepcionante, o fato de Brown poupar a vida desse cara. E a obra tem literalmente o seu quadro final com Brown tirando a lança do seu peito, o matando e com seu último ato atirando a lança nesse ursinho, destruindo esse supercomputador. E nesse último quadro como se fosse uma televisão desligando, marcando o fim da obra. Para mim, a introdução e desenvolvimento e conclusão do Brown é uma das paradas mais fodas que eu já vi relacionado a um robô. Ele representa uma quebra de estereótipo absoluta e uma brincadeira desse mesmo estereótipo. Antes ele é apresentado como esse robô arrogante que, por ter entendido como o mundo funciona, ele está acima dos outros intelectualmente. Ele me lembra um pouco do Nato Pórpora de Tokyo Ghoul, que é basicamente a mesma ideia, Um Go aprisionado que se sente melhor que os outros, se sente intelectualmente superior. E também o do Flamingo de One Piece, quando aparece cenas dele aprisionado, Com ele sempre sabendo muito e gozando do que o mundo
mundo tá se tornando. Mas caminhando pro fim, dá pra entender melhor aquela fala de que um humano tão consciente mentiria para si mesmo. E no fim do dia, pegando no pescoço daquele homem falho, daquele homem que representa o pior do ser humano, né? A ganância e o pecado em pessoa. Um cara que se junta com algo que ele desconhece só para ter poder imediato e não pensa nas consequências disso. Mesmo pegando esse cara, ele ainda sabe que ele é humano, ele ainda sabe que ele tem o potencial que a humanidade tem e o potencial que ele sentiu ele mesmo ter. E ele vê nesse urso as máquinas como elas são, lógicas, implacáveis, eficientes, mas esse tipo de pensamento faz com que elas nunca sejam capazes de prever o imprevisível. Elas só existem com linhas de código e padrões de repetição, mas às vezes o impossível acontece, sendo que uma máquina não pode quantificar o impossível. E é isso que Brown vê e é essa decisão que ele toma no final. Ele prefere a humanidade falha e gananciosa que ele já conhece do que essa super máquina com esse objetivo direto, ao mesmo tempo extremamente arrogante a ponto de pensar como qualquer um que não for máquina nunca estaria no nível dela, assim como ele poderia ter se sentido em determinado momento. E obviamente que Pluto, sendo essa obra que trata robôs e inteligência artificial, a gente pode trazer, né, para o discurso atual e por essas questões que estão permeando tudo que a gente vê. Todo momento existe alguma intriga envolvendo IA. E é bizarro pensar que essa obra foi lançada em 2003 e acabou em 2009, para você ver o quanto Naoki Urasawa é à frente de seu tempo. E eu lembro que algum tempo atrás, em algum Dante Responde que eu fiz, eu falei um pouco das minhas opiniões sobre IA e como eu acho ela muito perigosa e que é necessário uma espécie de regulação, porque essa porra já tá saindo do controle. E o fato de que essa IA que a gente vê hoje em dia, a famosa IA generativa, ela é sim problemática e que ela não merece louro algum. Desculpa, eu não vou aplaudir porque uma IA fez a sua foto no estilo Ghibli, porra, vai tomar no teu cu. Porque é isso que essa IA generativa representa. Ela não consegue criar nada por mais que eles falem que ela cria. Ela só copia, ela vê padrões e ela replica da maneira mais porca e sem alma possível. E quando eu disse isso, as pessoas foram falar, né, do meu vídeo do North, dizendo que eu não entendi nada do que eu falei, que o North é um robô, ele, entre aspas, é uma IA, e olha o que ele fez e blá 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 blá. Galera, acho que vocês não entendem direito o que IA generativa significa. Não coloque no mesmo balaio IA generativa, que é essa IA do Twitter, IA do ChatGPT, com a IA, por exemplo, dos videogames, com a IA da robótica, são coisas completamente diferentes. E esse final de Pluto é o ponto final dessa discussão, no momento que um robô, uma inteligência artificial, vendo quão danosa e sem alma é a super inteligência artificial, decide se sacrificar para matá-la. Eu acho que não poderia ser mais óbvio. E o Dr. Roosevelt de hoje em dia é essa IA generativa que todo mundo tá se divertindo e achando o máximo. Com as pessoas não entendendo e não sabendo que para fazer essa fotinha bonitinha do Estúdio Ghibli que você bota no seu perfil, a porra da empresa que foi responsável por essa imagem teve que secar um rio para alimentar os servidores que essa porra precisou. Se você concorda com isso, tu tá do lado do ursinho, meu irmão. Tu não tá do lado do Brown, não. O Brown tá comigo, porra. Enfim, perdão, me exaltei. Vamos continuar. É por essas e por outras que Naoki Urasawa é simplesmente um gênio da ficção. A maneira como ele consegue retratar certas obras e o domínio que ele tem sobre tantos temas é algo realmente invejável. Ele é um autor conhecido por seus finais complicados, seus finais controversos. A maioria das pessoas não gosta desses finais. E eu vou admitir que quando eu li e vi Pluto pela primeira vez, eu não entendi de primeira esse final e eu tive que digerir um pouco até que eu conseguisse captar talvez tudo o que ele queria me falar. Mas de qualquer maneira, Brawl 1589 é um dos robôs mais fodas da ficção. Ele é apresentado de uma maneira, por mais que seja icônica e o conceito foda pra caralho, a sua personalidade é até meio clichê entre vilões robô, que nem, por exemplo, o Ultron de Vingadores. É aquele personagem que foi capaz de quebrar uma regra primordial e por causa disso, ele atingiu algum tipo de patamar intelectual que o coloca acima dos outros. E agora ele vê a humanidade como os bichinhos que eles são. Ele é alguém que se mostra implacável, que não tem medo e em todo momento tem aquele tipo de receio que, meu Deus do céu, se por algum motivo ele escapar, ele sair daí com vida, salve-se quem puder. E é muito foda o personagem demonstrar
tanto perigo, demonstrar tanta ameaça, mesmo sendo um robô fudido com uma lança enfincada no peito. Mas a parada mais fora da caixa é no momento que ele é apresentado com esse clichê de vilão robô, ele com o tempo, com as visitas situacionais dos protagonistas para ele, vai se tornando realmente um personagem tridimensional, um personagem com várias camadas que a gente consegue compreender um pouco melhor e tem a sua conclusão como um verdadeiro Requiem, né? Algo grandioso antes da morte, sendo um robô que demonstrou o que tem de mais humano em ser humano, que é a nossa complexidade única. A maneira como interpretamos situações, a maneira como damos valor a emoções e sentimentos, deixamos de lado lógica, e no fim do dia é isso exatamente que nos torna cinza. Ao mesmo tempo, é isso que nos torna interessante. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pro seu lado, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblaze, Bigode Orei, Maria, Gustavona, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Gable 3D, Volknaio, Caco de Baixinhos, Chico Mia, Rian Benê, Iburinha, Alissu, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gabizardo, Frost Disc, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Gabi Madrugada, Matheus Rafa, Feceu, The Blood Hunter, Matheus Siqueiro, Quebra-Cabeças, Project Tauá, Timão Analítico, Goiaba dos 202, Hipnos 11, Devils Muito Legal, Vinho de Flores, Killer, É Verdade, Henry, Vitória Souza, Toxic, Bambu, Cabageluian, Worth, Stellar Vand, Manjobão, Catraca, Kunico Amakoto, JC Branco Júnior, Rick Cobbs, Teus 7, Biels, Philips Morgan, Pixel Z, Dimitri Dedessa, Kaique Alexandre, José Jackson Gouveia, Maurício Vieira, Vinícius Oliveira, Matos Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Guilherme Xavier Barbosa, Igor Silva, Victor Diogo, Kipamo, Shadow BR, Haru Liberty, Cassiri, LP, Pedro, Prociachum, Fabrício Pérez, Fiatpol Todo Fudido, J. Lux, Uoffen, Tonaca Traca, Pedro Corredora PL, Iride, JC Kozlowski, Igor Viana, Luiz Elano, Chimboca Xota, Foxhound, Yuri Fukuda, Vitor S, Gabriel Baldê, Maczin, Pepoca, Gabriel Rachadel, Selk e Abílio Rua. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. Amor, aqui uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!